Olá, seja muito bem-vindo à TV Pega, o programa oficial da ABCJ Pega. Você vai saber agora tudo sobre a criação da principal raça de moares e asininos do Brasil. Confira os destaques desta edição. Fato raro na reprodução de jumentos vira notícia no Centro de Melhoramento Genético Unifil. Veja as diferenças na nutrição de animais ativos e estabulados. Aprenda a metodologia de julgamento de asininos Pega na morfologia. Saiba a importância do banco de colostro nos criatórios. E a história de um casal que se conheceu através dos moares. Tudo isso é agora na TV Pega. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. Começamos o programa de hoje com uma reportagem da nossa patrocinadora, a Unifil. O Centro de Melhoramento Genético, localizado no Paraná, fez um experimento em uma gestação gemelar, que ocorre quando 2 óvulos são fecundados na mesma fêmea e geram 2 embriões. Na ocasião, os embriões foram coletados e transferidos, um para uma égua e outro para uma mula. O resultado dessa história você confere agora. No Centro de Melhoramento Genético da Unifil, o CMG, a biotecnologia é utilizada para aperfeiçoar espécies de equídeos, incluindo equinos, moares e asininos. O nosso objetivo aqui é usar as biotecnologias e aí a gente conseguir fazer um melhoramento genético de cada espécie, de cada raça. A gente fazendo os melhores acasalamentos, os melhores cruzamentos dos melhores garanhões com as melhores doadoras. E aí a gente, através da biotecnologia da transferência de embrião, a gente transferir esses embriões para uma receptora que vai gestar esse produto e aí dar continuidade ao melhoramento genético. E também a gente utilizando a criopreservação de sêmen, né, congelando o sêmen, a gente podendo perpetuar uma genética que seja interessante, né, de algum garanhão, tanto um garanhão asinino quanto algum garanhão equino mesmo, e a gente conseguir propagar e postergar um pouco essa genética de qualidade. E tudo começa neste laboratório. A reprodução propriamente dita é realizada aqui, com o objetivo de juntar os melhores exemplares de fêmeas e machos e alcançar herança genética superior. Nesses botijões de nitrogênio, o sêmen de cerca de 40 garanhões está conservado a uma temperatura de menos 196 graus centígrados. Aqui a gente tem a parte de campo, né, a parte lá fora, e aqui a parte laboratorial. Tem todos os nossos equipamentos e aqui a gente faz análise de sêmen, coletamos sêmen, congelamos o sêmen também. São armazenados nos botijões de nitrogênio, onde são criopreservados. E também fazemos a parte também de coleta e manipulação do embrião aqui dentro, para depois a gente transferir ela para uma barriga de aluguel, para uma receptora. Tudo são vários parâmetros que a gente analisa, né? Desde a qualidade do embrião, qualidade do espermatozoide. Então aqui a gente tem todo um aparato para a gente tentar fazer da melhor forma. Tem a avaliação ultrassonográfica também da receptora, da doadora. Então, são vários parâmetros que a gente tem que analisar para saber se isso vai dar certo ou não. O CMG da Unifil é coordenado pelo médico veterinário Pedro Vitor de Oliveira, que em 2020 iniciou um trabalho experimental para a reprodução de jumentos. 2 embriões gêmeos foram retirados de uma doadora e introduzidos em barrigas de aluguel. Uma delas de uma égua, que normalmente não consegue levar a gestação a termo. A gente fez uma coleta de embrião, né? Inseminamos artificialmente uma jumenta, que ela era para ser doadora, ou seja, ela ia doar esse embrião, e aí quem ia dar continuidade a essa gestação ia ser uma receptora, uma barriga de aluguel. E a gente inseminou, viu que ela tinha possibilidade de dar um duplo embrião, né? Embrião gemelar. E aí, quando veio esses 2 embriões no dia da coleta, a gente já tinha preparado tanto uma receptora moar, uma mula, e tanto uma receptora equina. Então a gente colocou um embrião numa receptora moar, numa mula para gestar, e o outro embrião a gente colocou numa égua. E os 2 nasceram, né? Os 2 embriões se desenvolveram, a gente acompanhou toda a gestação, coletamos dados, vemos o desenvolvimento fetal ao longo desses 12 meses de gestação. E aí depois que pariu a gente também coletamos dados, vemos o desenvolvimento para ver a habilidade materna de cada uma, né? Se a mula ou a égua tinha melhor habilidade materna. A outra barriga foi de uma mula, que por natureza é estéril,
mas tem um aparelho reprodutor apto para receber embriões. A gestação foi um sucesso, embora nesse caso nada de raridade, mas sim curiosidade. O grau de raridade foi o fato de uma égua conseguir gestar um embrião de asinino. Isso não é inédito, mas é bastante raro, relatado na literatura científica, na qual são relatados índices de mais de 90% de aborto, ou seja, só 10% desse tipo de gestação vem a termo. E aqui a gente fez e a gente conseguiu levar a termo também essa gestação. E o resultado dessa experiência que une a biotecnologia, um grau de raridade e muita curiosidade está aqui atrás de mim. O macho Rabino e a fêmea Sinagoga já estão com mais de 7 meses de vida. A gestação de um jumento leva cerca de 12 meses. Portanto, Rabino e Sinagoga ainda são considerados potrinhos, cheios de saúde e bem ambientados no CMG da Unifil. A fêmea gerada pela mula é maior e mais pesada, indícios de que essa barriga de aluguel foi mais eficaz. A gente tem já outras mulas, já prenha, outras mulas que estão paridas também, e a gente vê que a mula pode ser usada com esse propósito, né? Também, além do outro propósito, como andamento, como lida no campo, também como criação, como receptora, barriga de aluguel, ela pode ser usada também tranquilamente. E a égua? A égua também. Não vão deixar a égua para trás, ela também pode. Me responde uma coisa. Você mantém seus animais estabulados? Seus muares realizam trabalhos na fazenda? Fazem cavalgadas? Pois é, cada uma dessas funções exige um cuidado nutricional diferente. Quem explica melhor é o médico veterinário Rivaldo Nunes. Morena é uma mula de 34 anos e ainda trabalha, mas só consegue fazer as atividades diárias porque tem uma boa forma física, força e muita vitalidade. Ela geralmente trabalha de manhã e à tarde, levando alimento para os outros equídeos. E ela fica sempre a pasto, o ano todo. No período de seca, como estamos agora, a gente fornece um pouco de silagem ou um pouco de capim picado para complementar a sua dieta, porque o pasto nessa época produz menos. E ela recebe no máximo 1 quilo de concentrado por dia, um concentrado com mais energia, menos proteína, para complementar os nutrientes da pastagem e do capim picado. Para o muar envelhecer com saúde, é preciso ter cuidado com a alimentação do animal desde cedo. Aqui nós temos um muar, ele foi recém-desmamado, ele tem 7 meses de idade, e foi criado exclusivamente a pasto. Portanto, nós podemos ver que podemos criar o animal exclusivamente a pasto, desde que a pastagem seja de boa qualidade e com suplementação de um bom sal mineral. Falcão é um jumento jovem e atento. Ele tem um bom tônus muscular, ideal para um reprodutor. Esse jumento tem 5 anos de idade, está a pasto, recebe 2 quilos de concentrado por dia e a alimentação dele, o volumoso dele é dividido em uma parte de silagem, uma parte de cana-de-açúcar e uma parte de feno. E o animal apresenta-se em uma boa condição corporal. Aqui nós temos um jumento de 12 anos. Esse jumento é utilizado na reprodução, tanto para produzir muares ou jumentos. Esse animal recebe 2 quilos de concentrado por dia, silagem, cana-de-açúcar e feno. Este muar de 9 anos é usado para o trabalho, por isso sua alimentação é suplementada. Ele trabalha, por exemplo, 15 dias, depois solta uma semana, aí ele fica a pasto. Nos dias que ele está trabalhando, ele recebe 2 quilos de concentrado e o volumoso de capim ou cana picada, silagem e feno. E nos outros dias fica exclusivamente a pasto. Um animal que trabalha pesado, um animal de cavalgadas intensas, provas de laço, provas de marcha. Então você vai fornecer mais concentrado para fornecer mais energia para este animal. Então o animal pode receber aí até 4 quilos de concentrado por dia, complementando um volumoso de qualidade. Esse animal que vai trabalhar nos fins de semana, uma tropiada leve, uma cavalgada leve, ele vai receber menos concentrado. Por exemplo, 2 quilos de concentrados por dia e um volumoso sempre de qualidade. E sal mineral. E é importante lembrar que mesmo nas cavalgadas leves de fim de semana, você tem que montar o animal pelo menos 2 vezes por semana, durante de 1 a 2 horas por dia,
para ele estar bem condicionado. Se for um animal idoso e fazer a cavalgada leve nos fins de semana, então nós temos que ter o cuidado de fornecer um alimento mais digestível, né? Uma alimentação mais tenra, um feno de melhor qualidade e um concentrado energético com um bom suplemento mineral e manter o cuidado com os dentes dos animais, acompanhar sempre a condição corporal deste animal e o condicionamento no mesmo nível de um animal jovem. Tem que montar no mínimo 2 vezes por semana, a passo e na marcha, para condicionar esse animal para o dia da cavalgada. No caso dos asininos, os cuidados com a alimentação são bem parecidos com os dos moares. Durante as águas, esse animal recebe feno e capim picado e o concentrado, 1 quilo de manhã e 1 quilo à tarde. Nesse período de seca, a gente substitui o capim picado por cana-de-açúcar e silagem, que está aqui triturada, a cana com a silagem, e uma parte de feno. Então ele recebe 1/3 de cana-de-açúcar, 1/3 de silagem e 1/3 de volumoso, de feno. Então a dieta de volumoso dele é dividida em 3 frações. E recebe 1 quilo de concentrado pela manhã e 1 quilo de concentrado à tarde, separado aqui do volumoso. Aproveitando nossa TV Pega aí para falar um pouco do nosso mandato aí 2019-2021, queria começar com 2019, a nossa exposição de Pará de Minas. Foi uma exposição com bastante público, um grande número de animais e criadores. A gente conseguiu colocar na exposição de Pará de Minas a rédea livre dos concursos de marcha de Moares. Isso foi uma implementação de sucesso para a nossa associação, para ver a naturalidade dos animais. Esse concurso de marcha, nós tivemos um alto número de animais nele. Aproveitando aí para falar o crescimento também que nós tivemos, né, do Facebook, do Instagram, em 2019. Foi um crescimento relativamente ótimo para nós, para a associação, com essa visibilidade. Também nós tivemos no SRG movimentações, mais de 2.000 movimentações de cobrições e cartorialmente entre todos 6.000 movimentações entre transferência, cobrições. Tivemos também 86 novos sócios na gestão 2019. A reciclagem dos nossos técnicos e juízes fizemos também em 2019, trazendo uma viabilidade maior para eles, né, em treinamento, com o nosso superintendente Samuel Andrade. E no próximo bloco você vai ver. Simulação mostra a metodologia de julgamento de asininos na morfologia. Médica veterinária explica a importância do banco de colostro nos aras. E a história de um casal unido pela paixão por moares. O Centro de Melhoramento Genético Unifil conta com ampla estrutura, profissionais especializados e o melhor da tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético de equídeos. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. Se você está à procura de moares e jumentos pega, com raça e qualidade, veio ao lugar certo. Nosso time comercial está à disposição para apresentar nossos animais. Entre em contato pelo WhatsApp 988 72 28 58 ou acesse nossas redes sociais. Criatório Campeãs da Gameleira, a marca do verdadeiro moar de sela. Sítio Chaparral, excelência na criação e no melhoramento genético de moares da raça pega. Agora também com foco em equinos da raça manga larga paulista. Sítio Chaparral, o melhor da genética está aqui.
Aras JZ, há 18 anos especializado no melhoramento genético de asininos e moares da raça pega, o maior criatório de pelagem exótica do Brasil. Na liderança da reprodução, o grande campeão nacional da raça ébano do Pascoal. Coberturas e venda permanente de asininos e moares. Entre em contato com o Aras JZ. Variedade de pelagem e genética de ponta, você só encontra aqui. Voltamos e agora vamos matar a saudade das pistas. O árbitro Alexander Borges mostra o passo a passo de um julgamento de morfologia de asininos pega com direito a considerações finais. Confira. Bem, tá todo mundo ansioso para a volta dos eventos da BCJ Pega e a gente, para matar um pouquinho dessa saudade, vai simular hoje aqui no Aras JZ, região de Belo Vale, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, a gente vai simular um julgamento de morfologia. Para isso a gente convidou aqui o árbitro Alexander Borges, que vai dar uma aula sobre essa metodologia e por que o árbitro pede tais figuras, tais exercícios durante esse julgamento de morfologia. E no final, Alexandre, você vai ter que classificar para a gente também, hein? Vamos lá. Vamos lá? A gente está aí com 3 jumentas, não é isso? Isso. A gente vai explicar como é que funciona na prática a nossa metodologia de julgamento. Aqui é uma simulação, temos 3 animais de idades distintas, de categorias, no caso, se fosse uma prova oficial, distintas, porque são variedades de pelagem diferentes, mas só para o pessoal entender, faz uma coisa meio didática. A primeira etapa, a gente põe os animais ao círculo, no sentido anti-horário. Pode caminhar para a gente, por favor? Nessa primeira etapa, a gente avalia a aparência geral. Seria, então, a expressão racial, a caracterização racial, a desenvoltura do animal ao passo, o animal bem apresentado, descontraído, com movimento de báscula. Paramos os animais lado a lado agora. Então, a gente já fez uma pré-classificação, já subimos uma jumenta de casa. Aqui a gente também pode olhar a expressão, a gente dá uma olhada na pele, se é de textura fina, a gente pode avaliar as orelhas, alguma coisa mais perto. Aqui basicamente também a gente observa muito os aprumos, em estática e tal. E depois a gente vem aqui por trás, pede um a um para a gente avaliar os aprumos. É muito importante ver os aprumos em dinâmica. A gente vê se o animal utiliza os recursos das articulações, a integridade dessas articulações, ver a qualidade e a retidão desses movimentos. Pode puxar, por favor, para a gente? Agora vamos para a última etapa, que seria o corpo a corpo, que a gente fala. Agora é a fase final, do corpo a corpo. Aqui a gente tira nos detalhes, a gente classificou os currais, o geralzão. Agora aqui a gente vai realmente para os detalhes. O animal que foi mais bem apresentado, o animal mais expressivo, o animal que mais bem caracterizado dentro da raça, o animal que para mais equilibrado, com mais facilidade. Aqui a gente tira a dúvida ainda nos aprumos, na comparação, o animal que nos agrada mais na harmonia geral. Aí no caso a gente vai fazer uma troca aqui, vamos inverter a jumenta turdilha com a jumenta ruana. Você já fez aí a análise de todas as jumentas e a classificação. Explica pra gente e comenta, por favor. Não foram apresentadas 3 jumentas bem caracterizadas dentro da raça pega, com perfil trapezoidal. As jumentas muito boas de tronco, as jumentas todas arqueadas, com boa musculatura. Mas aí no comparativo, então, no detalhe, entre a segunda jumenta ruana com a terceira, a gente vê vantagem já na obliquidade, na expressão, na implantação de orelhas mais firmes, mais vivas, a jumenta um pouco mais refinada, mais leve no seu conjunto de frente, ainda também com o tronco um pouco mais sustentado, Então por isso nossa definição, a jumenta já era trabalhada para exposição, a jumenta de trás já não tem muito assim essa apresentação, esse condicionamento, Então ficou pecando hoje também na apresentação. Mas muito boa jumenta também, muito arqueada, muito forte, sem sombra de dúvida, uma boa matriz aí para agregar na nossa raça. Primeiro e segundo, a jumenta turdilha também, as jumentas muito próximas, as jumentas boas, bem sustentadas, muito boas de proporções, muito boas nos aprumos, tanto em estática como em dinâmica, muito bem apresentadas pelos seus apresentadores. Mas aí quando a gente vai refinar o olho mesmo, a jumenta da frente tem a caracterização racial mais forte, Ela ainda é um pouquinho mais
caracterizada, mais trapezoidal, mais expressiva. O pescoço dela ainda é melhor, um pouco de melhor forma, né? E também a jumenta, pela vantagem também hoje pela idade, mas tem um tronco mais profundo, né? Visto por frente também um peito de melhor qualidade, com mais acabamento, de ossatura também muito forte. Então a nossa definição hoje, principalmente pela expressão racial aí, a caracterização racial do conjunto de frente, nossa opção pela jumenta turdilha. Mas muito boas as duas jumentas, parabéns aos apresentadores, muito obrigado. Você já deve saber a importância nutricional do colostro para os filhotes de equídeos. A médica veterinária Maíra Andrade explica como esse primeiro leite deve ser fornecido, o que fazer em caso de incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho e como criar um banco de colostro. Veja só! A gente tem que dividir, né, a questão do banco de colostro e o banco de leite. Apesar de ser o alimento, né, o colostro ele vai ser o primeiro alimento. Os jumentinhos e muares nascem sem nenhum anticorpo, por isso o colostro é de extrema importância. No momento que ele nasce, que ele vai mamar o colostro, ocorre a transmissão passiva desses anticorpos. É muito importante que o potro mame um colostro de qualidade. Na dificuldade, na ausência do colostro, a mãe morreu, o potro nasceu doente, nasceu fraco. O que nós temos que fazer? A gente precisa de fornecer esse colostro para o potro. Nem sempre é possível, porque nem sempre vai ter uma égua que pariu no mesmo dia. Em outra fazenda, às vezes, a gente também não consegue, então tem a necessidade de fazer o banco de colostro, que é muito simples de fazer e salva a vida dos potros. Então, como é que a gente faz esse banco de colostro, né? A gente vai ordenhar a égua. O ideal é que se faça isso nas primeiras 6 horas de vida, né, assim, pós-parto. Então você pode coletar alíquotas ali de 200 ml e congelar. Elas podem ficar congeladas por 1 ano até. E não sofre alteração na qualidade dos anticorpos. O ideal é que faça coleta de várias éguas diferentes. E sempre em 200 ml, porque a partir do momento que ele é descongelado, ele não pode ser recongelado, então tem que utilizar. O ideal é que sempre sejam matrizes sadias, né? Então, assim, sadias, vacinadas, vermifugadas, né, bem nutridas, para poder ter um colostro de qualidade. É importante que isso seja feito mais intensivamente nas 6 primeiras horas de vida, né, até 24 horas de vida. Por quê? A partir de 6 horas, o animal ele já vai perdendo a capacidade de absorção das imunoglobulinas. Então é importante que haja muita dedicação nessa primeira etapa, né, de fornecer o colostro. Depois, o que pode ser feito? Né? Porque aí tem que fazer o aleitamento artificial para a própria manutenção do animal, né? Porque no leite ali vão ter os minerais, vão ter aminoácidos, as proteínas, que é imprescindível para a vida dele. Então, o que a gente pode fazer? A gente tenta fazer ou que uma outra jumenta adote, ou uma outra égua adote, né? Se isso não acontecer, aí vai ter que ser no esquema de mamadeira mesmo, né? E aí, então, a gente fornece ao longo do dia, depois da colostragem, a gente fornece mamadeira de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas. O banco de colostro também pode ser útil em caso de incompatibilidade sanguínea, quando o filhote de sangue incompatível com a mãe, ao ingerir o colostro, tem seus glóbulos vermelhos destruídos e sofre com a formação de coágulos, resultando na anemia hemolítica, uma patologia que pode levar a óbito. O que a gente pode fazer? A gente vai fazer um teste de aglutinação. Vai coletar o sangue da cria, do jumentinho, da mula, do burrinho, do potro, e coletar o sangue da mãe, na mesma proporção, e vai fazer uma mistura. Se acontecer ali uma hemaglutinação, esse colostro não serve para o potro, né? Então a gente vai ter que buscar outro colostro para o potro. E aí evita a doença hemolítica. As tropeadas e competições são excelentes eventos para encontrar amigos e criar novos laços. A história a seguir começou assim, no ambiente dos muladeiros.
O casal Bruna e Edgar se conheceu por meio do interesse que ambos têm nos muares pega. Confira agora essa linda história. Uma história de amor que começou através dos muares. Ela faz provas sociais e ele é apresentador. Bruna é natural de Vargem Grande do Sul, em São Paulo, e o Edgar é de Anápolis, em Goiás. Ele trabalhou em Minas Gerais por um tempo, até que os dois se encontraram em Barretos. Foi numa prova em Barretos. E aí eu fui para montar e aí a gente se conheceu por lá. Edgar, e o que te chamou a atenção na Bruna quando você viu ela, que te fez assim, ter um interesse? Não precisa nem dizer, né? Eu vi ela lá e tipo assim, a gente se olhou e depois começou a conversar e foi surgindo interesse, tal, as mesmas coisas em comum. Porque competir não era muito comum que a mulher no meio que competisse. E aí eu cheguei lá e eu olhei para ele e ficou meio assim, né? Que nunca tinha visto, e aí deu certo. A gente começou a conversar e foi. Após um tempo namorando à distância, Edgar se mudou para São Paulo para casar com Bruna. Hoje eles moram na cidade de Jaci e são casados há 5 anos. E quanto tempo, Edgar, vocês namoraram, resolveram noivar? São noivos, casados? Como que ficou essa história? O negócio foi meio rápido. não perdemos muito tempo, não. A gente, entre namoro e noivado até casar, foi 1 ano só. A paixão por mulas e burros do casal vem de longa data. Quando eu era menino, um padrinho meu me deu um jumentinho de presente. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, acabou que eu larguei disso um tempo, sem mexer com mula. Aí depois voltei a montar em mula. E quando eu conheci como se diz, as mulas de elite, que é as mulas de prova, aí que eu me apaixonei de verdade. Aí agora eu falei, agora é isso que eu quero e vamos embora. Meu pai, ele começou a criar, e aí a gente teve a assessoria de um amigo para a gente entrar nesse meio do muar, das provas de marcha, e surgiu a oportunidade de eu competir na prova social. Aí eu fui na primeira prova, deu tudo certo, aí já apaixonei, né? Após o casamento dos dois, veio a minha xará, a pequena Isabela. Ela tá com 5 meses. Nossa, novinha. Aí do lado de vocês, né, que eu tô ouvindo um chorinho. Tá aqui no carrinho respondendo. A gente trabalha no Aras Osório, mas a gente tem a oportunidade de ter nossos próprios animais. Então a gente tem 3 mulinhas aqui. Uma história que segue baseada no companheirismo. Então a gente é bem companheiro, né? Porque ele é o treinador e ele é meu técnico. Então a gente fica na beirada da pista falando pra mim o que tá acontecendo, como é que eu tô, o que tem que ajustar. Como que é quando é o contrário? Vai a Bruna te acompanhar? Ela ajuda muito, ela está lá de fora, ela está vendo tudo que está acontecendo, né? Às vezes a gente está apresentando, a gente está concentrado no animal da gente e não está vendo muita coisa. E ela lá, ela está vendo e ela fala, faz isso que vai ajudar, faz aquilo. Posso dizer que nosso relacionamento, bem dizer, aconteceu no meio do muar, no meio da prova de marcha. Porque a gente se conheceu na prova de marcha, a gente casou no outro dia, que era a lua de mel, a gente foi na prova de marcha. Foi um prazer conhecer esses dois e a pequena Isabela. Eu tenho certeza que ela será uma muladeira e tanto. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever as edições do programa, acesse e se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu te espero no próximo dia 15, ao meio-dia, no YouTube e também pelo portal da BCJ Pega. Até logo! CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético.